Querido Jesus, obrigado por mais um sábado que se inicia, por essa semana que se passou, pelas bênçãos e o cuidado nítido que o Senhor teve conosco. Te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, cuidar de nós e principalmente abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre Ti, mas que acima de tudo nós possamos ser instrumentos usados nas Suas mãos para alcançar outros corações. E que o Senhor fale através de nós, que o Espírito Santo se sinta livre e à vontade para habitar os quatro cantos dessa sala e que apenas Ele fale através de nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Aqui na lição 11, um título bem confuso, né? Que é o selo e a marca, parte 1. Então, já dando um spoiler, com certeza tem a parte 2, falando dessa continuidade, né? E eu queria ver com as meninas aqui qual foi a primeira impressão que elas tiveram com o título e logo com as tirinhas aqui. O que elas acharam que essa é a lição, qual foi a primeira impressão que elas tiveram? Posso falar? Bom, gente, quando eu vi essa imagem aqui, tem um código de barra, tem injeção, tem chip. E aí, quando a gente olha aqui para isso, é o que muita gente cai e o que muita gente acha que vai acontecer, que é o selo e a marca da besta. Exato. Que muita gente acha que, a gente entra no Facebook, no Instagram da vida, sempre tem alguém postando ou divulgando algo assim. Significa falta de conhecimento da palavra, da verdade, porque a gente sabe que ao estudar essa questão de chip, essa questão de vacina de Covid, ter alguma coisa, não tem nada a ver com a realidade. A questão é que a marca de verdade, a marca da verdade, que seria de Deus, e a marca da besta são coisas diferentes. A de Deus seria o sábado, e a da besta seria na adoração do sábado. E hoje seria caracterizada como domingo. Eu acho que a Bela já falou tudo por si só, né? Eu acho essa iniciativa da lição de colocar tirinhas muito legal, né? Sim. Muito massa. Além de deixar com essa cara mais jovem, também te dá uma perspectiva mais artística, mais aberta para o que o versículo quer falar. Mas basicamente foi o que a Bela falou, né? Que a gente tem elementos, né, nessa tirinha. Então, você tem a injeção, você tem o código de barras, tem outros objetos. E isso me remeteu muito, assim, essa lenda, né, esse medo, essa falação das pessoas que, infelizmente, às vezes, por educação, classe social, por estar inserida ali numa igreja onde se fala muito de heresia, né? Se inventa muita coisa, se fala muito sobre a opinião própria e não vai muito pelo que está na Bíblia, e essas pessoas acabam caindo, né, na infelicidade de acreditar de que no final dos tempos essa marca vai ser, sei lá, um chip no pulso. Que nem a gente faz hoje, né, com um cartão Wi-Fi, que você aproxima e passa, e coisas do tipo. Mas foi como a gente falou, né? Nossa resposta vai ser sempre... as respostas para as nossas perguntas sempre vão ser encontradas na Bíblia. E na Bíblia a gente encontra que o que difere, né? O Senhor da besta é Jesus, que pede, né, a guarda do sábado ali como um dia santo para lembrar do Criador, como marca de que nós somos o povo escolhido por Deus, e o domingo seria, né, ali a marca registrada de quem escolhe seguir a besta, que a gente vai descobrir, né, quem que é essa besta, e ao longo da lição, o que ela faz, quais são os planos dela, mas acho que é basicamente isso. Muito bem, muito bem. Você tem alguma coisa a comentar? Não, vamos discorrer aí. Pessoal, só para a gente fazer uma contextualização, nós temos um desafio hoje, né? A gente teve um probleminha técnico, então vocês estão vendo a gente fazer um revezamento aqui de obrigatório. Eu fico um pouquinho até com vontade de falar, mas o microfone não está nem na minha mão, a gente está tendo que fazer isso. Até bom, porque o Vitor fala muito, gente. Fala muito, gente. O Vitor, ele dá a marcha. Sou especialista. Isso aqui vai embora mesmo. Isso aqui é caminhão, caminhão de eixo. Isso aqui vai embora. Mas tá bom, essa deixa, aproveita. E aí eu quero realmente... Nós tínhamos uma decisão, né? Nós não queríamos deixar com que esse revezamento fizesse com
aos nossos convidados, em respeito, inclusive, aos nossos convidados. Então, decidimos eu e o Hélito aqui, a gente vai se virando um pouquinho. E a principal decisão é justamente o nosso posicionamento e a nossa responsabilidade, o nosso comprometimento com você. A gente poderia estar pulando, principalmente um canal novo, a gente poderia estar pulando, deixando de gravar, mas a gente encarou dessa forma. Então, antecipo aí o meu pedido de desculpas para qualquer situação, mas nós preferimos hoje fazer a gravação do que postergar por causa de um problema simples que nós tivemos, que foi a questão do microfone. Bom, mas vamos dar continuidade, né? Eu ia falar algumas coisinhas, mas a gente discorre aí depois da lição. Muito bem, então. Pegando aqui um gancho do que a Vicky falou, a parte de domingo, o título vem mencionando a maior força e cita a grande desavença, né? O conflito que existe entre Jesus Cristo, Satanás, entre o povo de Deus e o povo do anticristo, que foi mencionado na lição 10, essa diferença, né, de anticristo, por que é anticristo, né? Ao longo da lição também é mencionado esse termo de anticristo, e aqui vem citando algumas coisas do porquê é mencionado dessa forma dentro da lição, para a gente ter um entendimento melhor ao longo da lição. É citado em Apocalipse 13, o chifre pequeno, em Daniel 7, o homem do pecado, e 2 Tessalonicenses 2, que mostra que Satanás usa de muitas habilidades que ele teve há milhares de anos para sempre trazer mais pessoas para o lado dele. Ele usa de autoridade, usurpa, né, da autoridade de Deus, ordena a lealdade, introduz um sistema falsificado de adoração. Então é todo um sistema, uma arquitetura, vamos supor assim, de que ele cria todo um cenário para que as pessoas queiram seguir ele, que elas precisam seguir ele, porque é bom, porque é isso. Aí, lembro até isso, me veio na memória uma coisa de um documentário que eu vi, de um ex-satanista, se eu não estou enganado, ele hoje é adventista, relatando de que ele já viu muitas pessoas, ele era satanista, ele estava nesse meio. Não, eu não lembro, é um documentário até antigo, eu não recordo. Roger Morneau, acho que é algo assim. É um documentário até bacana, até forte. Ele relatando de que ele via muitas pessoas, por exemplo, a pessoa tinha dor na coluna, dor em algum lugar, ela ia num centro espírita, ia em determinado lugar, ela ficava curada, se sentia a melhor coisa do mundo dela. Ela achava que aquilo ali era sucesso. Mas Satanás utiliza de vários artifícios fazendo com que esconda isso. Mas aquilo ainda está na pessoa. Ela não foi realmente curada. Ela está ali. Só foi uma máscara que escondeu isso para que depois ela, lá na frente, tivesse um resultado até pior. Exato. E aí só um comentário que é importante fazer, de que muitas vezes a gente acaba citando, né, outros lugares, outros ambientes onde essas pessoas poderiam encontrar, né, essa atuação maligna, a atuação de Satanás, mas é importante frisar também que muitas vezes essa atuação acontece dentro da própria igreja. Sim. Dentro dos próprios lugares que a gente dita como sendo santos, né, ou como sendo conscientes de acordo com o que a Bíblia diz. Tanto que no fim dos tempos, né, a própria Bíblia fala que Satanás ele usa de concessões para que os próprios cristãos autodeclarados se desviem do caminho e levem pessoas consigo. Então, é muito importante a gente entender também que essa atuação acontece em diversos lugares. Às vezes dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa própria instituição religiosa. Então, está aberto. De forma muito sutil, inclusive. Exatamente. Né? Essa introdução ela é muito sutil. Ela é assim,
camuflada, Exatamente. cheio de mensagens, parece que até subliminares dentro das coisas. É uma sutileza da qual ele se utiliza, né? São ferramentas que nós sabemos que Satanás e seus demônios têm a questão temporal, ele não está tão sujeito às percepções como nós estamos, né? Ele não tem isso, ele não sofre com isso. Então ele consegue, digamos assim, ele é paciente, ele consegue de forma bem sorrateira e vai... Posso falar? Pode falar. Rapidinho. Uma das coisas que eu vi aqui na questão de domingo é que assim como Deus, a gente também adora Deus. Satanás também tem seus adoradores. Sim. E o que motiva a gente a adorar a Deus é o nosso amor, é o nosso carinho e respeito a Ele, a devoção. E para Satanás, o que motiva as pessoas, eu fico pensando, quem chega ao ponto de adorar Satanás? Quem chega ao ponto de respeitar e obedecer o que ele faz, sabe? O que ele pede? As pessoas pedem em troca recompensa, suborno, poder, riqueza, fama, é tanta coisa, a gente vê por aí, gente que fez pacto com o diabo, eu fico... O que é isso, gente? Como assim? Troca de poder, fama, uma música fazer sucesso. E é por muito pouco. Né? Do mundo. Tudo né? do São mundo. coisas do mundo, né? Acho que tudo que a gente comentou aqui realmente é o que acontece. Então a gente está atacando, deixando claro novamente, como a gente sempre deixa em todos os programas, de que a gente não está atacando nada. É aquilo que a gente lê na Bíblia e o que realmente acontece. Satanás é uma imagem do mal. Ele não vai beneficiar ninguém. Então, toda pessoa que o adora ou o segue, não tem como, por mais que, nossa, mas eu nunca vi ele fazendo nenhuma maldade, nunca matou ninguém, nunca fez nada e tal, mas ele adora Satanás. Logo, por consequência, ele é mal. Ele faz o mal, ele pratica o mal também. E dando, para finalizar e encerrar essa parte, só uma parte que eu achei bem interessante no final aqui, que relata uma coisa que há apenas uma coisa que pode impedir que qualquer um de nós receba a marca da besta no fim dos tempos, que é o amor por Jesus tão profundo que nada pode romper nossa união com Ele. Então, batendo também novamente na mesma tecla que a gente sempre bate, de que se você está pegado a Deus, se você está com Ele, independente da tribulação, dos fins dos tempos que você vai viver, que todos nós vamos viver, você não vai ser atingido por Satanás. A gente é atingido ali todo momento, a todo instante por ele, em cada lugar que a gente está. Mas se a gente está ali firme com Deus, acho que é o principal, de que não tem essa aflição de que desespero até, nossa, o que eu vou fazer, como que eu faço isso, como que eu fujo dele, não sei o que. Se torna algo natural, algo que você vai vivenciando, vai melhorando. Fazendo uma pontuação da introdução da lição e desse já domingo, e depois a gente já vai passar para a nossa segunda-feira, para vocês que estão vendo esse vídeo e por algum motivo não assistiu os outros vídeos, a gente está... os vídeos anteriores a gente chegou a falar sobre a Babilônia dentro de uma questão contextualizada e o engano que ela introduziria. Então vai lá, assiste, a gente tem outros vídeos que dão uma sequência muito bacana para isso que a gente está falando. Por exemplo, a respeito da gente falou das tirinhas, a instauração do engano, da onde vem esse engano, então você vai poder compreender realmente tudo isso que a gente está falando aqui com um pouco mais de propriedade. E a respeito de adoração e a questão do que a gente pontuou aqui, sobre a questão da marca, que a Bela enfatizou e a gente pegou das tirinhas, vocês citaram, a maioria das pessoas, por falta de conhecimento, inclusive fica aqui o nosso convite, e tudo que o Hélito até mencionou, o nosso objetivo é expor aquilo que está escrito, no assim diz o Senhor, tá? São poucas aqui as referências, é claro que a gente tem um raciocínio lógico, um raciocínio, inclusive, racional,
a respeito daquilo que a gente lê. Até a própria Bíblia fala para a gente colocar o nosso culto racional dentro disso, né? Mas nada do que a gente está pontuando aqui não seja permitido, inclusive, eu vou citar hoje no tema de quinta-feira, que a própria instituição permite uma situação que é pública, mas eu convido vocês que realmente se dediquem, se entreguem a essa leitura e ao estudo da palavra, como essas duas jovens aqui fazem, principalmente aos jovens, né, para que vocês entendam a questão da profecia. Então, a questão da marca, muitos acreditam que é uma coisa literal, né, que vai acontecer, que eu preciso ter uma marca, e não é. Né? A gente sabe que, na verdade, é a mudança de lei. É uma escolha, né? Exatamente. E tem uma outra, e a questão da adoração, eu vou ler aqui rapidinho, Mateus 6:21, porque aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, Satanás sabe da importância na questão da adoração, porque ele, e você pode, vamos fazer isso, aí fica como questionamento pessoal. Nós temos a tendência de copiar, seguir, e até praticar alguns hábitos daquilo que a gente adora e curte. Por isso que é muito importante você revisar o que você curte nas redes sociais, saber qual é o conteúdo que você consome, né? Porque a gente quando a gente começa a adorar e a seguir alguma... Pode pegar, você pega quando uma pessoa é fã de algum artista, pode ver que ele começa a se vestir como aquela pessoa, começa a ouvir. Isso é uma coisa natural, nós temos isso, porque Deus nos criou para adorar. Agora, Deus nos deu também um livre-arbítrio para o que nós vamos adorar. Tá? E a gente agora vai para a segunda-feira. Vou deixar que o Wellington aqui conduza. Eu não sei como que foi a divisão aqui. Como é que ficou? Aí, segunda-feira... É a Bela? É com você, Bela? Então a Bela vai dar a referência aqui da segunda-feira. Bom, segunda-feira vem com o título A Fé Perseverante de Jesus. E aí vem contando as 3 mensagens dos 3 anjos. E eu quero ler com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre cada mensagem de cada anjo. Vamos lá, tá em Apocalipse 14, 7, 8 e 9. Vou começar então. Dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. O que a gente consegue já tirar dessa parte? Temam a Deus e deem glória. O que seria? É uma reverência, é um respeito. Não é um temor de tipo, ai, Deus é um ser soberano que vai queimar se você fizer alguma coisa de errado. Não é um temor de que ele é um ser tirano, Exatamente. de que ele usa da sua soberania. Tem muita gente que tem essa visão de um velhinho que vai te... Para punir com exatamente. Vontade de punição. Ele é um Deus que a gente deve respeitar e adorar, como vem dizendo o primeiro anjo. E aqui vem falando que, pois é chegada a hora do seu juízo. E o juízo de Deus começou lá em 1844, que foi quando ele já começou o julgamento. Então, as pessoas que já morreram, Deus está julgando lá no céu. E isso vai acabar próximo da volta de Jesus. E a continuação é, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Por quê? A gente pensa aqui na criação. Quem fez tudo isso? Foi Deus. Então a gente volta e relembra, porque a gente relembra de tudo. E relembra que quem fez tudo foi Deus. E a gente pensa, como é que é? Um símbolo da criação. O sábado, você lembra, a cada sábado a gente relembra de quem fez tudo isso. Quem é o dono da criação. E essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é, caiu a grande Babilônia. É do segundo anjo. Que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da prostituição. Semana passada, se eu não me engano, a lição de semana passada, vem falando sobre a Babilônia, que seria uma grande confusão, uma grande bagunça, né, Dalberto? Nossa, Dalberto, semana passada, na salinha, olha, é uma bagunça, e que seria também, ó, que vem escrito, um sistema religioso falso. Um sistema religioso falso, que parece que é verdade, só que não é. Sempre vem com um pouco de mentira, misturando verdade com mentira. E que é uma das armadilhas de Satanás, é um engano. É o que ele faz, ele distorce a verdade, e quem não tem certeza da verdade acaba caindo nas pequenas coisas. E a terceira mensagem do anjo vem dizendo, se alguém adorar a besta e a imagem, receberá a marca na testa ou na mão. O
que significa isso? É que quem não acreditar em Deus, na palavra, não seguir seus mandamentos, receberá a marca da besta. Não tem como você estar ali com Deus, ser fiel a Ele e não aceitar tudo que Ele está falando. Se você está com Deus... Não tomar para si, né? Viver Exatamente. tudo isso que Ele diz. E você acaba, se você não seguir, você vai receber a marca da besta, não tem como. E você está aqui escrito, você beberá do furor do vinho de Deus. Não, você pontuou que não guardar os mandamentos, a palavra, a mensagem de Deus, receberá a marca da besta. Então, assim, é onde que muitas vezes está o engano, a confusão. Não é só uma marca, né, como a gente falou na mão direita, como um chip que a gente viu. Não é só isso. É simplesmente, tem tudo a ver quanto à adoração. Né? Então, é legal, você fez essa pontuação, ela é bem transparente quanto a isso, mas a gente precisa estar explicando um pouquinho, porque existe um engano muito grande de que, eu não vou pôr um chip, eu não vou fazer isso, acreditando que isso é a marca da besta, e não é. A gente sabe que não é, tá? Mas legal. Bom, e aí vem falando um pouquinho depois sobre a perseverança. O que você pensa quando a gente fala perseverança? O que você pensa, Vitor? Um significado para a palavra. Perseverança é resiliência. Eu acho que a questão de perseverança é você acreditar no propósito que você considerou de fórum íntimo e permanecer nele. Ser fiel às suas próprias convicções. Entendeu? É o que faz a gente muitas vezes transpor os obstáculos da vida. Aqui a gente tem a gente tem aqui dos 18 aos 43, que é o Wellington, que aqui é o mais velho, o Elito aqui. Mas então assim, existe todo um processo, né? Coisas assim, então a perseverança é você, eu acredito que é você trazer para dentro de você, acreditar nesse propósito que você tem, as suas crenças, e ter uma posição e ser fiel ao que você realmente acredita. É o famoso levantou, caiu, né? Exatamente. A gente nunca vai deixar de pecar, a gente nunca vai parar de errar. Teve um pensamento, já errou, pediu perdão daqui 1 segundo, já errou de novo. Então, acho que aquela consciência de que eu sou pecador, mas pela graça de Cristo eu sou perdoado antes mesmo que eu passe a perdão do meu pecado. Então, ter essa consciência de que eu sei que eu vou acordar e já vou pecar, eu já vou errar, mas do famoso caiu, levantou, né? Assim que eu caio, eu não tardo a levantar, eu já levanto e continuo a minha caminhada com Cristo, porque caminhar com Jesus é isso, né? Cair e levantar o tempo todo sem parar e ter essa resiliência que você falou de não desistir, né? De não se acomodar e de não se acostumar com essa ideia de que eu já sei que eu vou errar mesmo. E não é assim que funciona, né? É uma caminhada muito difícil, mas é isso. Caiu, levanta. Bom, e aqui está escrito que Deus tem o povo que é fiel a Ele. Tem o povo perseverante, tem os remanescentes. Eu acredito que somos nós. Somos nós que temos o conhecimento da palavra, da verdade. E o que nos separa, o que nos tira, o que nos define, seria a nossa adoração. A quem a gente adora? Quando? Qual foi a ordem que Deus nos deu? O sábado. É isso que define a gente. Como quem adora a Deus e quem adora o diabo. E aqui vem falando que no fim dos tempos, esses remanescentes vão ter a fé semelhante à de Jesus. E além disso, assim como Jesus morreu pela gente, a gente vai ser capaz de morrer pela nossa fé também. Bela, só para a gente pontuar e deixar cada vez mais claro para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, você falou o que nos define, né, são situações. Lembrando que o sábado, ele não pertence à Igreja Adventista, ele é um dia criado por Deus para o homem e para todos aqueles que creem, né? Nesse caso aqui, nós somos realmente, a Igreja Adventista é conhecida, caracterizada, perfeito. Então, mas é um convite, inclusive, para que
você possa conhecer o sábado. Faz uma experiência aí na sua casa. Comece a guardar o sábado e você vai ver que é um dia diferente, é um dia de adoração, né? É um dia que, inclusive, ela pontuou, a gente também precisa trazer isso, a questão da marca. Tá? A gente vai entrar um pouquinho, mas vamos deixar discorrer que realmente a grande questão sobre a marca, a gente acaba caindo no sábado, que é um dia santificado e criado por Deus. Bom, então a gente chegou na parte de terça-feira, né? A minha parte, que vem como subtítulo, né? Seguindo o Cordeiro. Ele vai falar um pouquinho sobre a profecia, né, da marca da besta. A profecia da marca da besta, ela tem 4 pilares ali nela, né, que eu digo até que parece um cronograma de coisas que acarretam uma outra, né? Então você tem a intolerância religiosa, você tem o boicote econômico, você tem a perseguição e depois você tem o decreto de morte. Lendo, né, eu consigo enxergar perfeitamente o passo a passo para o caminho da alienação. Eu acho que esse é o ponto-chave para as pessoas que vão se deixar vender, né, e se curvar a esse cronograma, né, essa linhagem de acontecimentos. Então, a alienação é simplesmente aquela pessoa, né, que se submete a algo simplesmente porque ela enxerga aquilo como algo a ser adorado e ela perde a capacidade de pensar por si mesma, de ter crítica por si mesma. Então, ela começa simplesmente fulano que é a figura de adoração para ela, que é ali a figura máxima, diz amém, ela diz amém também. Fulano levanta, ela levanta também. Fulano anda, ela anda. Então, tudo que fulano fala vira lei, né? E aí, nessa questão da besta, a gente vê esse cronograma perfeito, né? Intolerância religiosa, que leva ao boicote econômico, que leva à perseguição e que leva o decreto de morte. Eu acho interessante, eu até peço desculpa que eu fiquei gripadinha semana passada, então a garganta está doendo um pouquinho, mas é assim mesmo. Eu acho interessante a história, né, de como chegou a mudança desse dia de guarda, né, que antes era o sábado e depois veio o domingo. É importante a gente entender, até você que estuda a lição, né, da Igreja Adventista, ou um dia tiver o interesse, é uma lição muito legal. E eu acho que, principalmente para a lição dessa semana e para a semana que vem, a lição da semana que vem é a continuação, né, a parte 2 desse assunto que a gente está falando, é muito importante vocês estudarem a fundo, assim, com toda a dedicação do mundo, Apocalipse 13 e Daniel 7. São 2 textos que andam lado a lado, eles não existem separados, porque eles se complementam, explicam um ao outro. E aí, em Apocalipse 13, ele vai falar sobre 2 bestas, né? Você tem a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A primeira seria a que emerge do mar, né? O mar ali tem o significado de um lugar muito povoado, tem muita gente. Então, essa besta surge de um lugar que tem muita gente. Ele vai falar em Apocalipse 13, né, que essa besta ela é semelhante a um leopardo, tem pés de urso e boca de leão. Aí você fala, gente, que palhaçada é essa, né? Tipo, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus. A intenção era ler para eu entender, para eu aprender, eu sair mais confusa ainda. Aí a gente entra nessa pontuação que você fez, da importância de você conectar 2 livros. Exatamente. É difícil, eu acredito que seja até complicado demais você conseguir entender Apocalipse sem estudar Daniel e vice-versa. Você precisa, né, a gente precisa fazer essas 2 conexões, muito bem mencionadas aqui, sobre esses 2 livros, Daniel e Apocalipse. Exatamente. E aí é até interessante que, às vezes, a gente lê a Bíblia, nós entendemos que a escrita é uma escrita antiga, né? Foi feita por homens que viveram assim há tantos e tantos anos atrás. Então, é claro que a escrita, a linguagem, às vezes, vai ser um pouco mais dificultosa, mesmo que tenha essas traduções, né, mais atuais. Só que também é interessante a gente pensar, principalmente pontuar uma coisa no livro todo de Apocalipse, que Deus ele entrega uma linguagem para os escritores até como uma forma de proteger o seu povo. Se você perceber, é como se o livro de Apocalipse ele fosse escrito completamente em códigos, né, em simbologias. Então, o Senhor ali, ele dá a capacidade do escritor entender
e traduzir aquilo para mais para frente passar para as outras pessoas e isso se tornar uma verdade absoluta, mas também uma linguagem que proteja o seu povo. Enfim, continuando, né, para as semelhanças, que tem aí a semelhança com o leopardo, ele tem pés de urso, boca de leão. É muito legal que, se você for pegar o que você estuda na escola, é a mesma coisa que um quebra-cabeça, vai encaixando tudo. Então, só para explicar um pouquinho para vocês o contexto, né? O leopardo seria a Grécia. A Grécia, né, reinou aí, teve o seu poder ativo no mundo de 331 a.C. até 168 a.C. Ela representa a sociedade, a civilização idólatra. Então, foi ali, no período de reinado, foi uma idolatria muito presente, né, muito perceptível. Também era uma civilização muito veloz, eles eram muito velozes assim na forma de evolução. Então, essa besta era muito veloz, e a parte dela que diz que ela era semelhante a um leopardo é a representação da Grécia na nossa história. Já a questão dos pés de urso, né, são os médios e persas, que eles reinaram ali de 539 a.C. a 331, se eu não me engano. E aí eles vão representar essa intolerância religiosa. Eles eram um povo que não admitiam de jeito maneira que as leis fossem quebradas, e principalmente, né, a aversão deles aos cristãos era muito forte. Então, se a lei não podia ser quebrada, quem dirá, né, essa como eu posso dizer, essa cultura de ter um ódio imortal assim dos cristãos. E aí depois a gente vai, né, para a penúltima semelhança, que seria a boca de leão, que representa a famosa Babilônia, né, ali de 605 a.C. até 539. Representa uma civilização arrogante, que comete muitas blasfêmias, né? Que é o famoso que o Senhor queria vomitar aquelas pessoas de sua boca, porque era muito pecado, era muita coisa. É tão forte, Vicky, que é utilizado como referência do grande engano. Exatamente. Né? A influência e a deformação sobre a adoração. Exatamente. Foi tão referência que caiu a grande Babilônia. Dentro de uma questão. A Babilônia já não existe mais. Então, o que está trazendo? Está trazendo realmente a representação, dentro de uma forma simbólica, pela tamanha depravação, pela tamanha queda. Para vocês entenderem que a besta, ela na simbologia do livro, ela é uma única coisa, mas ela basicamente é uma linha cronológica do tempo de quando e como as coisas vão funcionar. E o legal, o que a Vitória trouxe aqui, na verdade, é a história da civilização humana. Se você pesquisar, não somente na Bíblia, você pode fazer pesquisa da história da humanidade, vocês vão ver todas essas nações, esses reinos, né? Vocês vão conhecer e vai perceber essas características. Aí a gente tem que fazer essa conexão. Por que a gente referencia? Porque a gente faz essa conexão dentro da interpretação profética que nós temos na palavra de Deus em relação a cada tempo e cada reino. Tá? Então, só para... Exatamente, porque os acontecimentos da Bíblia, por mais que pareçam um livro de ficção, tudo aconteceu na nossa civilização, no mundo, e a gente pode encontrar a prova disso, né, na própria história. A história que você estuda na escola, que a gente estuda na faculdade, coisa do tipo. E aí, seguido disso, ainda em Apocalipse 13, ele vai falar sobre o chifre pequeno, né? O chifre pequeno, ele basicamente é a famosa Roma pagã, né? Ou Roma imperial, que reinou ali de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, foi muito tempo, muito tempo. Imagina assim... Hoje a gente vê, né, que a presidência de um país, por exemplo, dura ali 4 anos, depois vem a eleição de novo, e a gente viu que 4 anos já é o suficiente para criar uma cultura, um modelo de pensamento. Então, imagina todo esse tempo ali, a cultura que foi criada no pensamento, no comportamento dessas pessoas, né? E aí, continuando nessa questão, diz que tinham mais 10 chifres, né? E aí tem o chifre pequeno e mais 10 chifres. Eles são as 10 tribos bárbaras, né? E aí conta a história que 3 desses 10 chifres entraram em conflito com o chifre pequeno, porque o famoso do chifre pequeno queria o quê? Dominar todo mundo, né? Queria ali criar uma nova forma de administração, e esses 3 chifres pequenos foram derrotados, né? Só para curiosidade, porque eu gosto muito de história,
foram, né, os 3 chifres eram os povos Érulos, ali de 493 a.C., depois vieram os Vândalos em 534 e depois os Ostrogodos. Então, assim, todo mundo tentou pegar ali a administração do negócio, não deu certo. Chifre pequeno, persistente ali, é pequeno, mas tem um poder muito grande, persistente, derrotou todos eles. Até, né, que em 538 depois de Cristo surge a Roma papal. E aí ele vem como o grande administrador dessa Roma aí, o imperador Justiniano, né? Ele reinou ali nessa administração por 42 meses. Não sei se vocês lembram, mas estudando Apocalipse 13, Daniel 7, vai falar, né, sobre aquele um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Se você fizer a conta certinho, dá ali 42 meses, 1.260 dias ou anos, enfim. Vai fazendo a conta aí que é muito bom. E aí vem a famosa ferida mortal, que fala em Apocalipse 13, né? Que é basicamente ali no ano de 1798, que Napoleão Bonaparte surge porque ele tem um ódio à fé e ele quer acabar com a fé, então ele tira o Papa Pio XII do poder. E aí é onde acontece um período muito difícil, que tem a Santa Inquisição, você tem as cruzadas, você tem confissão dos pecados, tem a adoração à imagem e tem o ponto-chave do dia de terça-feira, que foi o estabelecimento de que a guarda não seria mais o sábado e sim o domingo. Então foi uma fase assim muito complicada para os cristãos. Olha todo esse processo. O quanto de pessoas não existiram tentando nadar contra essa corrente, né, que foi tão forte, que durou tanto tempo e que se estendeu aos dias de hoje, né? Depois dessa ferida mortal, que a gente fala na simbologia de Apocalipse, ela começa a ser curada ali em 29, com o Tratado de Latrão, que foi até o surgimento do Vaticano e tudo mais. Mas foi um período muito difícil, que se arrastou muito, né? Vocês querem fazer algum comentário? Não, então, Vicky, só para a gente poder realmente dar uma continuidade aqui, essa questão que você falou de decorrência aí, sobre o grande decreto, só para a gente já encerrar um pouquinho essa questão da terça, porque a riqueza de informação que existe dentro do Apocalipse é muito grande. Se a gente realmente aqui, a gente ficaria só 1 hora falando só disso. Aliás, eu acho que todo o tema, né? A Bíblia, a palavra de Deus, estaria falando só dele. Não é à toa que semana que vem tem mais sobre isso. Tem mais sobre isso. Então são duas. Agora a questão da mudança, e ela falou sobre a questão do impacto. Eu vou trazer aqui como reflexão para nós, para a gente já poder, se você que depois quiser terminar alguma coisinha sobre segunda-feira, senão a gente já pula para quarta-feira, eu já passo para o Hélito aqui, mas só para a gente pontuar. Recentemente nós tivemos uma pandemia, certo? Eu não vou falar o nome dele para a gente não ter sanções aqui nos nossos vídeos, então não vou falar. Nós tivemos uma pandemia gigante, certo? Olha para você ver a facilidade de se criar decretos, de você falar assim, você pode abrir, você não pode abrir, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, acabou. Então, o sistema hoje, desde a queda do homem, o sistema mundial do grande conflito é justamente para que as leis de Deus fossem totalmente e até esse ponto, né, na história a gente viu que foi uma inquisição muito forte de todos os povos, de todos os poderes que passaram por ali, né? Sim. E aí quando a gente ouve falar desse momento de amedrontamento, de tantas coisas ruins, contrárias às leis de Deus e os princípios que Deus estabeleceu para nós ainda no começo dos tempos, a gente fica com muito medo, mas também isso é uma mensagem de encorajamento, porque ali em Apocalipse 14:12, né, fala que Deus sustenta o seu povo, sustenta aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que escolhem seguir os seus princípios, os seus ideais, né? E aí a questão da observância do sábado, ela vem, né, claro, como uma escolha ali, só que essa perseguição religiosa, ela acontece há muito tempo. A lição vai falar, né, inclusive, que ela começou até quando... Vou até pegar aqui, para não falar errado. Quando Caim matou Abel, né, porque o Senhor pediu para que ele adorasse Deus de um jeito e o irmão sentiu inveja daquilo e acabou matando ele. Então, essa perseguição religiosa não é de agora, ela começa há muito tempo. E às vezes a gente se acha muito especial, né, de que, nossa,
tá tendo essa perseguição toda, então eu estou no caminho certo e vamos embora. Só que essa questão de entender que o Senhor nos guarda é muito importante. Sim, E o Vitor sim. até falou, né, desse poder político-religioso. Sim. E aí, quando eu li, eu pensei assim, ok, poder político-religioso, durante toda essa história longa que a gente viu, Sim. é colocado como o ponto máximo de poder, mas o que será que no nosso dia a dia tem sido esse poder máximo que tem nos influenciado a curvar o nosso coração às outras coisas? Porque aqui fala que Satanás, o que a gente falou no começo, né, que Satanás ele usa de concessões para que cristãos professos decidam receber a marca da besta. Será que a gente tem dado espaço para que o Senhor, para que Deus trabalhe no nosso coração e nos prepare também para rejeitar a marca da besta? O que será que no nosso dia a dia a gente tem feito para incorporar essa fé que persevera, essa fé que no final dos tempos a gente vai estar se sentindo preparado e capaz, somente pela graça, de rejeitar essas coisas que vêm para curvar o nosso coração? Muito bom. Bom, aí fica aí como vai trazer, né? Nós temos duas chuvas, né? Vai ser provavelmente um momento da gente estudar, que vai dar essa força, que é a vitória. Porém, que fique realmente a reflexão, que nós tenhamos no nosso coração aí essa reflexão. Agora a gente vai passar para quarta-feira, o Hélito vai discorrer um pouquinho, o nosso tempo está correndo para caramba, mas vamos lá, e é com você, meu amigo. Dando um pouco de sequência, que a parte quarta, toda a lição com esse novo título, ela vem fazendo várias perguntas capciosas e até reflexivas para a gente, acredito, levar para a vida e ter um novo conceito de como que a gente está levando a nossa vida. Eu não vou discorrer aqui de tudo, mas uma parte que eu, pelo menos para mim, me pega muito é como eu estou vivendo a minha vida. Se ela está realmente de acordo com aquilo que eu professo. A gente fala muito do inimigo, do que ele faz, mas e o eu? Como que eu estou agindo? Como que eu estou pensando? Como isso? Como aquilo? Então, pelo menos para mim, é a parte que mais me pega, porque não sou santo, não sou perfeito, erro pra caramba. E talvez para muitas pessoas elas tenham essa dificuldade. Acho que a minha maior... não seria uma qualidade, né? Dependendo do grau, é até um defeito. Mas eu sou muito pessimista. Pelo fato de que eu sei que eu não sou perfeito. Então, eu vou sempre cometer erro. Eu sou receptivo à falha. Eu sempre vou ter essa parte da falha. Você é inclinado a falhar, né? Exatamente. Você tem essa inclinação ao pecado. Exatamente. E só para concluir, eu acho que tudo isso que as meninas falaram, mas por outro lado, uma parte de uma reflexão própria, né? De que a própria lição dá essa pergunta. Quais são as áreas na sua vida em que você precisa que Cristo reine em vez do anticristo ou dos anticristos, né? Não me recordo se foi nessa lição ou na lição passada que ela dá essa diferença, que não é o nome anticristo, não é só o anti, o oposto, mas também é a parte de que aquilo de forma crua te tira de Cristo, que aquela determinada coisa ou até mesmo Satanás te tira da presença de Cristo. E aqui eu coloco também as redes sociais, o nosso celular, as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Essas coisas também são anticristo. Se a gente for colocar, não na ponta do lápis, mas
ali de uma certa forma, porque dependendo daquilo... Aquilo que a gente falou, né? não São as afasta. concessões que curvam o nosso coração para a idolatria de outras coisas. Então, Sabe que essa. eu coloquei aqui? Eu coloquei minha santidade fora da igreja. Porque tá ali na frente, é fácil você fazer tudo Sim. para Deus, orar, cantar, é fácil. Agora fora, é quando Satanás Que ninguém pressiona. tá te observando. Te pressiona. Ninguém tá te observando. É desde o que você come, do que você escolhe para ouvir, dos seus amigos, o que você faz fora. É ali que Satanás te prova. Não é ali dentro da... Até tem dentro da igreja. Só que é ali que você vê se você está fazendo certo ou se você não está. Para encerrar, a parte de quarta, ela dá essa rede semântica. Eu queria ver as meninas que ela escolheram para o selo, para a gente já partir para o fim. E vai ter que fazer um resumo aí. De quarta e de quinta e sexta. Então, só as meninas pontuando aí rapidinho a parte de sexta, essa de quarta, o selo que elas associam ao selo. Só um minutinho aqui, galera. Eu coloquei... Não, aqui é jogo rápido, é dois Quem tempos. sabe faz ao vivo, não é mesmo? Aqui é assim. Eu coloquei escolhas, características e marca. É o que te define. Muito O bem, selo muito é o bem. que te define. E aí, Vicky? Eu acho que seria caráter. Eu acho que também seriam as escolhas, é muito importante, né? Também acho que seria o pensamento. Acho que o selo determina muito quais são os seus pensamentos e, consequentemente, eles determinam as suas escolhas. Então, acho que é isso. Literalmente marcar o famoso território, sabe? Então, acho que o selo seria, literalmente, dizer a quem eu pertenço, a quem eu escolhi pertencer e seguir. Muito bem, muito bem. Aqui eu coloquei por alto, associando, né? Selo, você lembra de carta, é algo especial também. Você deve tratar de uma forma especial. É algo único. E me traz uma mensagem também. Não é só algo vago, algo sem sentido. E agora a gente vai fazer um resumão de 2 dias para concluir em 2 minutos. Vai, Vitor. Cara, Vai que 2 é minutos. tua. É igual na comunicação da igreja. Eles falam, a gente começou com 10 minutos para fazer a comunicação, reduziram para 5, tá? Tem que fazer Ele tudo fala lá em muito. cima. Não dá, não é para amadores. Não fazer é para comunicação amadores, em 5 não é. minutos. Mas vamos lá. Eu não vou falar sobre o que eu penso do selo, então, tá? Eu fiquei com vontade, mas tudo bem. Pessoal, mais uma vez a gente está aqui trazendo situações de história, então o nosso objetivo, a gente não tem de atacar nenhuma instituição religiosa. Agora a gente precisa trazer também a verdade da história da humanidade e situações que a gente tem. Inclusive eu vou citar uma situação aqui que as próprias fontes autorizadas, no caso da Igreja Católica, é de forma pública. Essas fontes, essas declarações aqui são declarações autorizadas pela Igreja Católica. E aí a gente vai entender toda a questão do contexto mesmo, e só para pegar aquilo que você falou sobre o anticristo, quinta-feira aqui, tem uma coisa muito legal, que inclusive, além de estar grifadinho, que é essa parte aqui, eu ainda grifei. Anticristo, portanto, também significa no lugar de Cristo. Né? Isto é, no caso aqui, dando continuidade para o tema de quinta-feira, sobre blasfêmia. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre a questão do poder religioso que surge de Roma pagã, que a Vitória fez uma introdução da história, que é o paganismo, que cresce até tornar o sistema mundial de adoração. É um sistema, a Roma pagã, ela se torna um sistema mundial de adoração, certo? Então são pontos aqui. E a gente vai entender o porquê que é considerado isso como blasfêmia. Por que isso é uma blasfêmia? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O Papa é de tão grande dignidade e de tão exaltado que não é um mero homem, mas como se fosse Deus
e o vigário de Deus. Veja bem. Papa, né, aí tem aqui as referências, né, que a gente tem a prompta biblioteca, aí tem as páginas 1763, versões. O Papa Leão XIII se gabou: nós, os papas, ocupamos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Então, esse é o grande engano, esse é uma grande a questão, é a evolução sutil que a gente traz de todo esse reinado, né? Inclusive, no finalzinho, eu não posso esquecer de falar do nosso livro, O Grande Conflito, que traz para nós um grande conhecimento a respeito disso, que é esse livro aqui, que a igreja faz hoje a entrega gratuita. Então, inclusive, se você que está assistindo a nós aqui e tiver a oportunidade de ter uma igreja adventista aí perto de você, procure, que você vai ganhar esse livro de forma gratuita, sendo entregue. É claro que nós temos situações de entrega limitada. Então, em 1 Timóteo 2,5, deixa claro de que há um Deus só e um mediador entre os homens, que é Jesus Cristo. Tá? Então, veja bem, se a palavra de Deus diz que existe um mediador, aí nós temos um poder sistema político-religioso implantando de uma maneira, muitas vezes até por decretos. A gente sabe que no final de tudo isso vai ser um decreto aonde você pode isso ou pode, não pode aquilo. A gente viu quanta facilidade, é só virar uma chave, né? E aonde ele se coloca justamente como esse mediador, como se ele tivesse. E é o que é legal, que aí a gente traz aqui, né? Jesus, quando ele falava, quando ele perdoava pecados, falou assim, ele era questionado, falou assim, pera lá, quem é você? Você está blasfemando. Blasfemando? Porque quem podia só perdoar pecados? Deus. Deus, né? Então, traz toda essa confusão, que é a Babilônia, é o vinho da Babilônia, que é essa confusão que a gente traz aí, né? E se perde facilmente disso. Então, blasfêmia também é a afirmação feita. Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus e se passar por Ele. Né? Não reconhecer o poder dele. Não reconhecer o poder é destituir por exemplo, nós sabemos que o sábado está vinculado à personalidade de Deus como Criador. Então, destituindo o sábado como o dia do Senhor, eu tô tirando essa personificação, que eu acho que foi até a Vitória que falou, essa identidade, né? Essa identidade, então tira. Então a ideia justamente do inimigo, e apesar de todas as nossas falhas, eu já estou concluindo, eu já estou falando inclusive coisas que está na sexta-feira, para a gente poder realmente pontuar, das nossas falhas, do nosso, né? A gente tem essa identidade, o bem que eu quero fazer, esse eu nunca faço, mas o mal que eu não quero, esse está constantemente, né, dentro de nós. Então, assim, a blasfêmia, ela é definida, olha a pontuação aqui, a blasfêmia é definida como assumir os privilégios e prerrogativas de Deus. Né? Pessoal, a gente gostaria muito da gente poder continuar, é gostoso, né? Eu estou assim, encantado, estou muito feliz, amei compartilhar com vocês esses minutos aqui, quase uma horinha. Chama a gente de novo. Pode chamar. Com certeza, já está ali, vocês já tem cadeira cativa garantida. Eu queria muito discorrer, eu fiz algumas anotações aqui, mas realmente o nosso tempo ele é curto para a grandeza, né, e propriedade do nosso assunto. Então, pessoal, eu vou deixar depois, se cada um quiser fazer algumas finalizações, mas nós estudamos aqui sobre realmente a parte 1, tá, do selo e da marca. E fica aqui o meu carinho, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até esses minutos finais aqui, e que vocês possam, nas descrições a gente vai deixar algumas referências bíblicas, a gente deixa ali assuntos e passagens bíblicas que nós tivemos, e convido mais uma vez, quanto à guarda do sábado, convido que vocês tirem esse dia, faz um teste, né? Faz um teste aí, tira o sábado para você adorar o Senhor, tira um dia do sábado, que é do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol. E lembrando,
Procura a igreja adventista próxima a vocês, para vocês pegarem esse livro, O Grande Conflito. Ele narra toda essa história, é incrível esse livro, né, da Ellen White, que a gente acredita que tem um espírito de profecia, é uma mulher que foi muito usada por Deus, profetiza, né, um ser humano que também teve as suas limitações, seus pecados, mas teve o espírito de profecia e realmente uma escritora exemplar, que nós temos aí vários livros, uma biografia gigante. Aí eu vou passar pelo Wellington aqui, a gente faz o nosso fechamento aqui, as considerações finais. Bom, isso é como todas as últimas lições, acho que essa lição por completo, ela mostra como eu sempre venho falando. Isso virou até algo repetitivo, mas que é verdade. A gente não é nada, a gente veio do nada e vai voltar pro nada. E você vai esperar esse voltar pro nada sem ter tido uma vida significante ao lado de Deus? Sendo só, vou viver aqui a minha vida de qualquer jeito, não vou ter salvação, isso e aquilo, Deus não existe. É só isso. Acho que é uma questão individual, lógico, mas busca Deus, se apega a Ele, fica ao lado dele. Ele nunca vai desistir de você. Você sendo pecador, você falhando, você tendo inclinação para isso, inclinação para aquilo, Ele vai estar ali com você. Por mais que você ache, putz, tô longeão de Deus. Não tá, cara. Ele tá aqui. Só estende o braço assim, ó, a mão, aperta a mão dele, abraça ele, sente ele ali com você. Então acho que é uma questão de apego mesmo, do amor que Deus tem por você e do amor que você tem que ter por ele. E realmente acreditar nisso. Acho que ele tá com você. É isso. Bom, eu vou falar rapidinho. Vou falar que Satanás vai vir, gente. Ele vai vir tentar enganar a gente. E o que a gente pode fazer? A única coisa que vai nos salvar, a verdade. E a verdade está aqui, ó. Está aqui na Bíblia. É a única forma que a gente vai poder ter o conhecimento da verdade e não vamos ser enganados. Só a verdade vos libertará. É o tema do JA de amanhã, gente. Eu acho que meu último recadinho que eu posso deixar para vocês é: as bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã, e eu acho que a nossa geração tem sido um recipiente cheio de misericórdias inéditas. A nossa geração tem experimentado uma benevolência que nenhuma outra geração que já passou experimentou. Só que a gente tem diminuído o tempo dessa benevolência, o tempo dessas misericórdias e dessas maravilhas, porque a gente tem caminhado cada vez mais rápido a cobiça, a inveja, a coisas que se tornam anticristos na nossa vida, a coisas que tomam o centro de Jesus no nosso coração. E às vezes a gente se pergunta: o que eu posso fazer, qual que é a receita mágica, quais são os passos que eu devo seguir para eu conseguir vencer essas coisas que me tiram desse recipiente, né, dessas misericórdias inéditas. O que eu posso falar para vocês é: nós só vamos conseguir vencer essas provações e superar a prova final, né, para passar no teste, se a gente se fortalecer na palavra do Senhor. E é isso que eu digo para vocês: aproveitem enquanto é tempo, enquanto nós temos essa oportunidade de estudar a palavra de Deus, porque só vai conseguir superar essa prova final quem fortalecer a mente e o espírito na palavra de Deus. É isso. Perfeito. Bom, eu vou pedir que a Bela encerre a nossa questão contextual aqui com uma oração. Aí depois eu faço as pequenas considerações finais. Vamos lá, Bela? Oremos. Querido Deus, bom Pai, muito obrigado por mais um dia, por essa oportunidade que temos de usar as mídias sociais para poder levar a Tua mensagem, Pai. Que a gente possa fazer bom uso e sempre utilizar a Tua palavra para conhecer e colocar em prática. Que seja sempre conforme a Tua santa vontade, Pai. Isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez agradeço o tempo de vocês. Meus amigos, aí fica o convite. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal,
curta, compartilhe, ative o sininho e propaga. O nosso objetivo aqui é trazer a palavra dentro da sua essência, com muita humildade, e sempre um convite para você conhecer a Deus, que a Bela e a Vitória sempre discorreu. Vem conosco, nos acompanhe, assista os nossos vídeos e não se esqueça, ativa o sininho aí para receber os nossos vídeos, os nossos próximos vídeos. Obrigado, um grande abraço, até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.